Bom dia, irmãos. A paz do Senhor Jesus a todos. Amém? Dizer a todos nós para quinta-feira, que o Senhor continue nos abençoando. Amém? Passando a partilhar para nós uma palavra, um versículo, né? Direcionada hoje mais para as mulheres, né? Vai ser uma palavra que vai nos ensinar. Amém? Como mulheres, como um casal, que vai somar para nossas vidas, né? Que o Senhor quer nos ajudar, o Senhor quer nos aconselhar e tudo através da sua palavra. Amém? Escuta o livro de Provérbios 14:1, que fala assim, ó. A mulher sábia edifica o lar, mas a insensata destrói com as próprias mãos. Amém? Vou ler novamente. A mulher sábia edifica o lar, mas a insensata destrói com as próprias mãos. Né? Eu quero falar aqui sobre um ensino para nós podemos aprender através da palavra, né? A palavra, ela traz mulheres, né? A qual pode nos ensinar com esse comportamento, né? O Senhor, ele quer nos ajudar, o Senhor, ele vem. A palavra, ela nunca vem para acusar, mas ela vem para aconselhar, ela vem para sustentar, ela vem para... O Senhor fala assim, ó, vinde a mim todos vós estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Que o meu fardo é leve, meu jugo é suave, né? Então o Senhor quer trazer suavidade para nossas vidas, amém? E em cima desse versículo eu vou falar sobre uma mulher, a qual foi estudar sobre ela hoje. Eu quero compartilhar conosco, que através delas podemos aprender muita coisa. Você vai comigo lá no livro de Esther, né? Aqui fala sobre a história dos judeus, de Esther, e eu quero falar hoje sobre essa mulher, a qual ela foi a primeira mulher de Artaxerxes, o rei, né? A qual que nós podemos aprender com Vastir, né? Com essa mensagem, amém? Que eu creio que essas mensagens trazem muita edificação nas nossas vidas. Ó, vou ler aqui nos versículos, fala assim, ó. Esther 1, o banquete do rei. Esses acontecimentos ocorreram nos dias do rei Xerxes, que reinou sobre os 127 províncias, desde a Índia até a Etiópia. Do trono real na fortaleza de Suzã, Xerxes governava seu império. No terceiro ano do seu reinado, ofereceu um banquete a todos seus nobres e oficiais. Convidou todos os oficiais militares da Pérsia e da Média e os príncipes e nobres das províncias. A festa durou 180 dias e foi uma demonstração formidável de grande riqueza do império e de pompa e de esplendor de sua majestade. Terminada a celebração, o rei ofereceu um banquete para todo o povo que estava na fortaleza de Suzã, desde os mais importantes até os mais humildes. O banquete durou 7 dias e foi realizado no pátio do jardim do Palácio Real. Amém? Agora nós vamos ler aqui o 10, que fala assim, a rainha Vasti é disposta. No 7º dia da festa, quando o rei Xerxes estava muito alegre por causa do vinho, ordenou aos 7 eunucos que serviam, Neumã, Bizitã, Abona, Bigtá, Abictá, Zetar e Carcas, que ele trouxesse a rainha Vasti, usando a coroa real. Ele queria que os nobres e os demais convidados contemplassem a sua beleza, pois ela era uma mulher muito bonita. Né? Aqui eu estava lendo sobre Vasti, né? Sobre esse acontecimento. Aqui fala sobre o rei Xerxes, né? A qual ele era um rei que ele governava sobre 127 províncias, né? E ele resolveu fazer uma festa, né? Todo o pessoal, todo o povo, os nobres, incluindo os humildes, enfim. E essa festa durou 180 dias, né, de festa. Pensa comigo, 180 dias de festa. E depois desses 180 dias, ele ainda fez mais 7 dias de banquete, né, na fortaleza de Suzã, né? Aqui fala assim que, aqui no 9, na mesma ocasião, a rainha Vasti ofereceu um banquete para as mulheres no palácio do rei Xerxes. Então, o rei ofereceu um banquete, né, para os seus nobres ali, para o pessoal dele. E a rainha também ofereceu um banquete para as mulheres, né? E quando chegou no 7º dia, o que aconteceu? O rei já estava alegre do vinho, né? E ele mandou seus eunucos chamar a rainha Vasti para que ela possa se apresentar perante eles com a coroa real para mostrar a eles a sua beleza, né? Então, eu fiquei pensando assim, ele estava alegre do vinho, mandou chamar ela, acredito que ela estava cansada, né? Eu falo assim, que o importante é a gente respeitar o cansaço dos outros, né? Às vezes a gente tá cansado, precisa descansar, porque senão no momento, tipo assim, ó, foi no 7º dia, né? Veja que ele prestou 180 dias de festa, mais 7 dias de banquete, e no 7º dia ele manda chamar ela, né? E a rainha Vasti, ela se recusa, né? Ela falou assim, eu não vou. E, tipo assim, a rainha Vasti estourou, porque eu acredito que ela tava cansada, né? Eu acredito que ela tinha feito a parte dela, tava todo aquele movimento, ela como rainha, a gente sabe como mulher, a gente também temos que qualquer coisa a oferecer que seja muito simples, é um pouco cansativo, né? A posição dela é uma posição de prestígio, né? Às vezes a gente tem que agradecer e ver a posição que nós estamos, né? É cansativo? É, né? Muitas responsabilidades? É, eu não tô falando só, né, da casa, do que você apresenta, do que você oferece. Então pensa ver pelo lado positivo, né? Ela estava no lugar de destaque. Porém, no momento de cansaço, né? Porque ela estava extremamente cansada, ela falou um não para o rei, né? A qual causou-lhe um grande constrangimento,
né? O rei passou uma vergonha, né? Aí o rei, ele fica muito indignado, ele fica muito irado por conta desse não dessa rainha, né? Veja que, tipo assim, eu não sei, né? Aqui não fala detalhes de quanto tempo eles viveram, né? Como foi, mas veja no momento, né? No momento até de vaidade do rei, tipo assim, ele poderia ter orgulho dela, achar ela muito bonita, ela não era o momento, né? Fala assim que ele estava alegre do vinho. Quer achar aqui para nós, Provérbios, vai falar o seguinte, Provérbios 31... vai falar assim, ó, que fala assim sobre conselhos que a mãe tá dando ao rei. Ela fala assim, ó, não convém aos reis, ó Lemuel, tomar muito vinho. Os governantes não devem desejar bebida alcoólica. Se beberem, pode ser que esqueçam da lei e deixem de fazer justiça aos oprimidos, né? Então, tipo assim, o rei tava muito alegre, tinha bebido muito, já tava passado do ponto, enfim, uma situação constrangedora. Não era do cabimento dele aquilo ali, né? Aqui a palavra fala que a gente fugir, né? O vinho, ele tira o juízo, ele tira a clareza, ele não deixa de julgar com perfeição. E acabou que essa atitude do rei, né, de vaidade, até de falta de juízo, acabou tendo essa quebra nesse casamento dele, né? A rainha Vasti fala um não também, ela não pensou na posição dela, porque o que acontece? Quando ela fala não pra ele, o rei, ele toma atitude, ele chama os seus conselheiros, né? Porque ele tinha ali uma mesa de conselho e vai ver o que poderia ser feito com ela, né? Então veja que o rei também não agiu no impulso, o rei também não xingou, não desprezou, não humilhou, não, né, não agrediu Vasti, mas ele foi na lei e viu o que poderia ser feito com ela. Até que os conselheiros vêm falar para ele que se ele achasse por bem que desposasse a rainha, né, tirasse ela da posição dela, porque o que ela fez não só desonrou ao rei, mas também todos que estavam com ele, né? Então eu fiquei pensando assim, que muitas vezes você fala assim, viu, mas essa situação é muito, sabe, não quer nem aparecer, mas tem que pensar às vezes as consequências daquilo ali, porque não foi somente ao rei que ela falou não, né, que já foi assim um grande absurdo, né? Eles seriam como um rei, uma postura de posição, né? Então, Provérbios, né? Vai falar assim, Provérbios 31, vai falar assim que o homem, né? Que o homem, ele é honrado na praça, né? Por causa de uma mulher. Aqui, ó. Para ficar nas minhas palavras, Provérbios 31, 23. Seu marido é respeitado na porta da cidade, onde se assenta com as demais autoridades, né? Então, aqui tá falando sobre a mulher sábia, como que seu marido é honrado na cidade por conta dela. Então, ela desonrou ele e desonrou todo o povo. Ele só não é lícito isso. Então, a Vasti, ela tem que ser desposada, né? Vejam que essa situação de vaidade do rei, né, de falta de lucidez trouxe sobre ali a sua casa, o seu casamento, né? E acontece que ele teve que assinar esse termo, ele teve que desposar a Vasti, né? Ele teve que mandar a Vasti embora, para que não ficasse feio para ele e também para que o conselho que todas as mulheres do reino, né, não fizessem conforme Vasti fez. Então isso quer dizer o quê? A posição que Vasti estava, né, ela estava sendo uma mulher muito visada, a rainha, então ela honrando o rei, as mulheres dela como exemplo e também honrar seus maridos, né? E ela tomou uma atitude dessa inapropriada, né, todas as mulheres essa liberdade de também honrar seus maridos. Então, falou assim, então ela vai ter que sair, né? Ela não está digna do cargo que ela apresenta, né? Então, essa palavra muito nos ensina, né? Ela nos mostra a responsabilidade que a gente tá, né? Ou muitas vezes o lugar que a gente tá alcançando. Não precisa ser uma de rainha, não. É na sua própria casa, né? É o lugar que tu ocupa, o lugar que você ocupa. Né? A gente tem que entender o lugar que nós ocupamos e falar assim, me ensina, Senhor, sabe? Me ensina a fazer conforme, né, o Senhor quer que faça, ainda que você esteja cansada. A palavra é ainda que você esteja cansada, sabe? Porque Vasti estourou no 7º dia, tinha aguentado tudo aquilo ali. E por causa de um não dela, houve todo esse embaraço, houve todas essas consequências. Então a gente pense, né, nas nossas decisões, pense naquilo que a gente está fazendo da nossa vida, né, do nosso casamento, das decisões que a gente está tomando, para que a gente venha ter sabedoria. Amém? Então Vasti, um homem de cansaço, ela falou não e aconteceu tudo isso. Eu quero deixar aqui para nós essa mulher como exemplo. Que o Senhor restaure sua energia, sua força, né? Para a gente falar assim, que a mulher sabe, ela tem energia. Se você está sem energia a gente não vê, a gente sente, né? Então você receba essa energia no seu corpo, sabe? Para servir a tua casa, teu marido, teu trabalho, que você venha ter sabedoria do céu. Ficamos com essa palavra, sabendo, né, que é bom respeitar o limite dos outros, o cansaço dos outros, né? Veja a posição a qual ela estava, ela tinha que olhar a posição, falar assim, não, né?
fala assim, coisa mais sem banal, né? Coisa mais banal. Não há necessidade do rei chamar ela. Mas se ela respirar, se fosse, né? Enfim. Mas Deus, ele é justo, né? Ele nos entende, ele nos ensina. Então, que também, né? Nós possamos ter sabedoria, tanto homem quanto mulher. É necessário isso, né? É necessário trazer esse constrangimento, é necessário trazer essa situação, né? Se não for, então não há necessidade. A gente quer essa palavra no nosso coração. Abrimos como Vasti, né? Ela foi desposada, aí entre Esté, né? Outro momento eu falo de Esté, vou estar estudando, mas a gente quer essa palavra sobre Vasti, né? Do que essa mulher estava fazendo a parte dela, né? Porém, no momento de, sabe, muito mais, aí aconteceu tudo isso. Então, que o Senhor possa te visitar e que você possa ter suporte, amém? Sobre aquilo que tu ocupa, a posição que você ocupa, né? Sabe agradecer a Deus, Senhor, obrigado, Jesus, porque agora, Senhor, obrigado, sua rainha, tô governando, tô do lado do rei, né? Tô aqui ajudando, era um momento de festa, tava cansativo, mas era festa, mas que a gente possa saber primeiro agradecer por sabedoria sobre o lugar que nós ocupamos nossas vidas, amém? Vamos orar? Senhor nosso Deus e Pai, obrigado, Senhor, por essa palavra, Deus, a qual você nos ensina, nos instrui, Pai, que nós possamos sabedoria, Pai, tanto homem quanto mulheres, ó Pai, saber se é necessário mesmo, Senhor, fazer coisas, Papai, se é necessário, meu Deus, meu Pai, chamar, Senhor, temos que saber a hora certa, Senhor, de chamar, se é necessário chamar naquele momento, mas poupar, Senhor, o outro, às vezes o outro tá cansado, Pai, nos ajuda minhas irmãs, nos ajuda, Pai, com essa palavra, Pai, e nos dê graça, e nos dê, Senhor, sabedoria do céu, Pai, em nome de Jesus, Senhor. Amém. Amém. Deus te abençoe com essa palavra no seu coração e que a gente possa aprender a ser mulheres sábias, né? Com a palavra nos ensina. Fique com Deus, uma ótima quinta-feira na paz do Senhor.